Eu sempre fui aquela irmã mais velha apaixonada pela minha irmã mais nova. Lá em casa era eu, meu pai, a minha mãe e a minha irmãzinha. Eu 4 anos mais velha do que ela. Quando ela nasceu, ela era o meu bebezão, sabe? Eu amava dar carinho, dar atenção, ela era minha fofucha. Apesar dela sempre ter uns traços mais estressadinha, mais impaciente, era o jeitinho dela. A gente já entendia, fazia parte dela, sabe? Só que as coisas começaram a piorar com o tempo. Ela era aquela pessoa que foi ficando cada vez mais grossa, vou usar essa palavra. Quando ela estava na pré-adolescência dela, quer dizer, na adolescência dela, com 12 anos de idade, aconteceu o primeiro episódio em que chamou minha atenção. Ela estava com 12, eu estava com 16, e eu convidei uma amiga para ir para minha casa, para a gente poder fazer coisas juntas, normal. Essa minha amiga também conheceu a minha irmã e minha irmã se aproximou dela. Aproximou tanto que ela ficava chamando, a minha irmã ficava chamando a minha amiga de amiga, ficava juntas. E apesar da gente ter a mesma idade, minha irmã ser 4 anos mais nova, meio que tudo se tornou nós três, sabe? Tudo que a gente ia fazer era nós três, ela era uma amiga que frequentava bastante a minha casa. Só que aí, a minha irmã tinha um comportamento mais agressivo comigo. Sabe, eu lembro que ela fazia comentários tipo do meu cabelo, da minha roupa, ela ria de situações desnecessárias, umas coisinhas meio assim. Sabe que como ela era nova, eu meio que não dava tanto moral assim. Falava, ela é mais nova, tá tudo bem, meio que ignorava. Só que, com o tempo, essa minha amiga começou a perceber que era constante essas implicâncias da minha irmã comigo, sabe? Uns comentários meio desagradáveis, coisas do tipo. Inclusive, teve um dia que eu sentei e eu tirei uma foto, sentada no espelho, com o meu braço assim e tal. E no que eu tirei essa foto, o meu braço de trás ficou sumido. E aí, a minha irmã tirou print da minha foto, mandou pra minha amiga e comentou: Nossa, kkkk, que foto horrorosa. Meu, cadê o braço dela? Ela só faz foto sentada porque ela é muito magra e ela não tem corpo. E aí a perna dela fica mais grossa. É claro que aquilo me machucou, porque a minha irmã estava falando de mim, do meu corpo, pra minha amiga. E a minha amiga veio conversar comigo, do tipo, amiga, por que ela tá fazendo isso? Porque a minha amiga também não entendia o fato da minha irmã, sabe, me tratar daquele jeito. E aí foi a brecha que a gente precisava pra ela poder falar comigo sobre esse assunto. Eu falei, poxa, realmente, eu não sei o que tá acontecendo, minha irmã tá muito diferente. E essa minha amiga veio falar pra mim, olha, sei que eu não deveria ficar me metendo na vida de vocês, mas você não acha estranho o jeito que a sua irmã te trata? Não sei, ela é estranha, ela é grossa com você, ela é sem educação, ela te responde sempre te dando patada, ela faz comentários ofensivos de você, do seu corpo, da sua roupa, do seu cabelo. Amiga, isso não é legal não. Às vezes parece que ela queria ser você, sabe? Ela te olha com um olhar de, não sei, ela te seca no olhar e aí quando ela vai falar alguma coisa é uma coisa negativa. Parece que ela tem inveja de você. Sabe, o sentimento que eu tenho que sua irmã tem inveja de você. E aquilo ficou na minha cabeça, sabe? Eu falei, não sei, eu, né, na minha cabeça, poxa, pré-adolescência e tal. Só que aí o tempo foi passando e as coisas começaram a ficar pior. Ela começou a ser extremamente ignorante, extremamente nervosa. Já não era só mais comigo, sabe? Não era só lá em casa com os meus pais. Todo mundo começou a perceber isso. Na escola, com os familiares, com os amigos. Ela começou a ser sem educação com todo mundo, a dar patada em todo mundo, a tratar todo mundo mal, sabe? Em casa, pra vocês terem uma ideia, quando ela chegava, meu pai ia fazer uma pergunta do tipo, e aí, filha, tudo bem? Como é que foi hoje? Ela literalmente ignorava o meu pai. Sinceramente, aquilo era revoltante, porque o meu pai e a minha mãe davam de tudo pra gente. Poxa, a gente morava numa casa boa, estudava numa escola boa, tinha uma boa criação, nunca sofremos nenhum tipo de abuso, nenhum tipo de trauma. Meu pai não tratava minha mãe mal, sabe? Claro, a gente passou por uns episódios em que o meu pai e a minha mãe, eles discutiam muito, né, eles batiam boca. Foi um período turbulento no casamento deles, mas não afetava diretamente a gente. A gente via aquilo, era ruim, mas não era algo, assim, fora do normal. A gente vê tanta história hoje triste, né, de pais alcoólatras, de mães que apanham. A gente não passou por nada disso.
Então não tinha motivo dela, sinceramente, ignorar o meu pai como se meu pai não existisse, como se ninguém tivesse falado com ela, sabe? E eu sempre insistia. Eu mandava mensagem, eu chamava ela pra fazer as coisas comigo, eu tava junto com ela, e as respostas dela, tipo, sempre eram muito grossa. Eu tentava puxar assunto, conversar com ela, ela sempre falava, tipo, alguém te perguntou alguma coisa? Ninguém quer saber a sua opinião. Ai, por que você não cala a boca? Tipo, era uma resposta sempre curta e grossa. E sempre que eu tentava conversar com ela, era uma resposta, sabe? Era seco, não tinha um diálogo, alguma coisa do tipo. E aquilo começou a me incomodar muito, muito. Mas mais estranho foi quando a minha irmã começou a namorar. Porque assim, ela começou a namorar. O tempo passou, óbvio, né? A gente já tava um pouquinho mais velha. E ela começou a namorar. E muitas das vezes, eu acabava acompanhando ela até a casa do namorado dela, sabe? E nisso de acompanhar ela até a casa do namorado dela, eu conheci a sogra dela, a cunhada dela, e eles super gostaram de mim, a gente tinha um relacionamento super amigável e tal, aquela coisa toda. Até que um dia, quando a minha irmã se ausentou, eu tive a oportunidade de ficar sozinha com a sogra e com a cunhada dela. E a sogra dela virou pra mim e perguntou se ela tinha algum problema mental. E eu, tipo, não. E aí, a irmã do namorado dela, a cunhada dela, virou pra mãe dela e falou assim: ah, mãe, se ela não tem problema é porque ela é ruim mesmo, o que ela faz é ruindade. E eu não entendia muito, eu falei, não, ó, eu acho que ela é assim desde muito nova, né, ela é estressada mesmo, é a personalidade dela, é o jeito dela, sabe? Mas é óbvio que foi o timing suficiente pra elas começarem a falar da minha irmã pra mim. Então, toda oportunidade que elas tinham de ficar sozinha comigo, elas falavam mal da minha irmã pra mim. Aquilo me doía lá na alma, sabe? Porque eu não sabia como defender a minha irmã, até porque ela não se ajudava. Ela realmente fazia o que ela fazia. Então, como que eu ia defender minha irmã, sendo que o que elas estavam falando era plausível, sabe? Então, era horrível, mas elas sempre falavam como a minha irmã era grossa, como a minha irmã era mal educada. Mas o que mais me irritava, o que mais me indignava, é que pra minha irmã, era o namorado e a família do namorado dela no céu, sabe? E na terra. E não existia a nossa família. Com a minha mãe, com meu pai, comigo, ela desmerecia, ela desqualificava, ela criticava pra caramba, ela jogava a gente no chão. Ela era rude com a gente, sabe? Ela era grossa com a gente, ela colocava a gente como se nós fôssemos a pior família que existia. Enquanto o namorado dela e a família do namorado dela eram os seres mais incríveis da face da Terra, eram os amores, eram os inteligentes, eram os evoluídos, eram os incríveis. Mal sabendo ela que pelas costas dela, a sogra dela e a cunhada dela metiam o pau nela e falavam mal dela. É óbvio que eu não podia falar isso pra ela, porque senão ela ia acabar comigo, ia falar que eu que tava com inveja, alguma coisa do tipo. E era uma situação muito delicada, sabe? Até que assim, de tanto a minha irmã ser grossa comigo, me tratar com falta de respeito, eu comecei a cansar. Comecei a cansar de dar atenção pra ela. Então, teve um dia que eu falei pra ela assim, tipo, ó, cara, você é assim, por que você fala assim comigo, né? Você não gosta de mim? E ela falou que, tipo, não, que ela não gostava de mim. E eu sempre tive essa dúvida que, de fato, ela não gostava de mim desde que a gente era criança. Só que a gente vai amadurecendo, a gente vai tendo uma esperança de que as coisas melhorem, que o relacionamento melhore, que, né, que dê tudo certo. E acaba que ela não foi melhorando comigo. E eu já ficando mais velha também, eu fui cansando, entendeu? Daquilo. Mas, cara, você quer saber de uma coisa? Então, se ela não gosta de mim, se ela me trata com falta de respeito, então não vou falar mais com ela. Ela falou, ótimo, se você, eu só falo com você porque você fala comigo. E eu já tinha certeza disso. Na verdade, ela confirmou aquilo que eu já acreditava, que ela não gostava de mim. Não sei por quê, porque eu nunca fiz nada com minha irmã, sempre amei a minha irmã, sabe? E aquilo é de doer a alma. Então eu decidi que eu não ia falar com ela mais, sabe? Falei, vamos ver quanto tempo ela demora pra falar comigo. Cara, 3 dias, 7 dias, 10 dias, 15 dias, 20 dias, ela nem olhava na minha cara. E aí eu percebi que ela só falava comigo porque eu falava com ela. Que ela só me olhava porque eu ia atrás dela. Que todas as vezes... Ó, pra vocês terem uma ideia, eu tenho uma lembrança de uma vez que ela tava no quarto dela e eu deitei na cama dela pra puxar assunto, sabe? Tipo, como irmãs mesmo. E ela, tipo, sai do meu quarto, ela me puxou pelo braço e me tirou do quarto dela, fechou a porta da minha cara e trancou, sabe? Então, assim, já era recorrente esses episódios dela me tratar mal e dela, de fato, não gostar de mim. E depois desses 20 dias, ou dessas 3 semanas, porque foram 3 semanas, que ela não direcionou o olhar pra mim, que ela não conversou comigo, é que eu entendi
que de fato eu não fazia diferença nenhuma pra minha irmã, sabe? Que de fato ela não gostava de mim, que ela não tratava a gente com amor e com carinho. Pra vocês terem uma ideia, ela continua dentro desse relacionamento, que eu não sei como dá certo, ela é muito estressada, as pessoas têm uma tendência a falar dela, a falar da vida dela, e hoje eu fico me perguntando, será que ela realmente não tem nenhum problema mental? Será que ela não precisaria ter ido na terapia? Será que a gente não precisava ter olhado pra isso desde antes? Porque de fato não é normal, a gente não faz nada pra ela. Hoje ela tem 17 anos e eu tenho 21 anos e a gente continua a mesma coisa. Eu acredito que a minha irmã tem algum tipo de problema, a gente tem um relacionamento muito ruim, ela é muito estressada, o namorado dela é tudo e a nossa família continua sendo um nada. E dói. Dói saber que a minha irmã é a minha inimiga. Agora como, né? Como conviver dentro de uma casa, vivendo com a pessoa em que você não conversa, que você sente que não gosta de você. Dói. Dói bastante. Mas é isso, minha irmã é minha inimiga. Oi, My Cats, tudo bem com vocês? Geralmente quando a gente conta histórias de irmã, é a irmã mais nova que sofre pela irmã mais velha, né? A irmã mais nova que quer atenção, que quer aprovação, que quer se sentir vista, que quer a amizade da irmã mais velha, que quer toda essa atenção. E a irmã mais velha geralmente é a que, tipo, não gosta da irmã mais nova, sente que, quando a irmã mais nova chegou, meus pais mudaram comigo, tantas coisas. Mas aqui é o contrário, né? Aqui essa menina, ela é amada, ela é ouvida, ela parece que tipo, todo mundo quer a atenção dela e de fato ela é estressada. Mas uma coisa que chamou minha atenção foi ela falar que desde a infância ali, né, talvez sim, talvez desde a infância ela poderia ter ido num psicólogo, ter feito um exame neurológico e ver se ela não tem nenhuma desconexão mental, se ela não tem algum fator biológico que faz ela ativar esse estresse e acabar que ela é agressiva. E às vezes a agressão, muitas vezes, é uma forma de se defender. Se defender de quê? De uma própria ilusão mental. Eu crio uma narrativa de que você não gosta de mim e aí eu te trato mal pra me defender. Eu acho que o meu pai não gosta de mim, então eu não falo com ele pra me defender. Sabe? Pode ser também. Mas que pena, eu fico muito, muito triste, mas é um alerta pra você que tem dentro da sua casa uma criança muito estressada, muito nervosa, muito raivosa, que não tem empatia, mas ela recebe amor, carinho, atenção, você trata ela com calmaria e ela esse comportamento aversivo, é importante você parar nesse exato momento e ver que só vai piorar de acordo com que ela vai crescer. De acordo com o crescimento, vai piorando. Então, leve ainda na infância, você mãe, você irmã, que tá ouvindo essa história, se você dentro da sua casa tem uma criança que tem um comportamento assim, leve agora. Ainda mais se a sua família dá amor, carinho pra essa criança. Por quê? Porque se na sua casa tem muita agressão, tem muito xingamento, essa criança pode estar repetindo um padrão. É o que ela tá vendo, é o que ela tá aprendendo. Agora, se ela não tá vendo isso, é realmente um caso a se olhar e a se estudar, tá? Então, eu contei essa história mais por conta disso, para alertar os pais e as pessoas que têm criança dentro de casa, não deixe para depois. Criança tem que ser vista, tem que fazer exame, tem que ser tratada na infância, porque a vida adulta, ela é 50% do que você foi na sua infância, tá? Nem que seja no trauma, no emocional, no que você acredita, no que você sente. A infância determina muito o futuro de um adulto. Mande sua história no stories canal de paula.com, curta, comenta, compartilha, se inscreva. Um beijo e até o próximo vídeo.